Você já sentiu que algo está errado, mas não sabe dizer o quê? Como se sua alma estivesse caminhando por uma estrada conhecida, mas em silêncio. O caminho se tornasse estranho. Você ainda sorri, ainda vive, ainda ora de vez em quando. Mas algo dentro já não responde. E ninguém percebe, nem você. Na fé cristã, nem toda queda começa com um pecado evidente. Muitas vezes, começa com distrações, pequenos afastamentos, escolhas que parecem neutras, mas pouco a pouco tiram a alma do eixo. E é nesse intervalo, entre a distração e a perdição, que Deus envia sinais, avisos silenciosos, espirituais, profundos, mas quase sempre ignorados. Hoje, você será conduzido por 5 desses sinais, 5 formas espirituais pelas quais Deus tenta tocar sua consciência antes que seja tarde. E se ao menos um deles falar ao seu coração, então este vídeo foi feito para você. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem tocar sua alma, curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Pode ser que alguém que você ama também precise despertar. Há um vazio que não é psicológico nem físico. Ele não nasce da solidão nem da pobreza. Esse vazio tem outro nome: distância de Deus. E quando a alma começa a se afastar, esse sinal aparece primeiro, como uma fome que nada sacia, uma sede que não passa, mesmo depois de conquistar tudo aquilo que o mundo chama de felicidade. A inquietação silenciosa que desperta no meio da noite. O incômodo ao voltar para casa depois de mais um dia preenchido de tarefas, mas vazio de sentido. A estranha tristeza ao ver que tudo está bem, mas você não está. Esse é um dos avisos mais espirituais que Deus envia. A sensação de estar desconectado da própria origem. E só percebe isso quem ainda tem resquícios de escuta na alma. Esse vazio não é depressão, ainda que possa se confundir com ela. Ele não é dor, mas ausência. Não é lamento, mas silêncio interior. Porque a alma foi feita para Deus, e quando vive afastada dele, todo o resto vira distração. São João da Cruz chamava esse vazio de noite passiva. Não porque Deus abandona, mas porque ele se cala, esperando que você perceba. Tudo o que você busca está nele. E fora dele, tudo é sombra. O primeiro sinal, portanto, é essa sensação de que nada é suficiente. A busca desenfreada por novos estímulos, novos lugares, novas companhias, novas ideias, tudo tentando calar uma fome espiritual. A alma, quando se perde, começa a buscar substitutos de Deus. E quanto mais procura fora, mais vazia ela se torna por dentro. É como beber água salgada para matar a sede. Talvez você ainda vá à missa, talvez reze de vez em quando, talvez ninguém perceba. Mas se a chama interior apagou, se a oração não te toca, se a palavra já não fala ao seu coração, esse vazio não é fraqueza, é um chamado, um aviso. Deus ainda está perto o bastante para te fazer sentir essa ausência. Mas se continuar assim, virá a indiferença e depois o esquecimento. E há algo mais profundo ainda. Esse vazio não está ali para te punir. Está ali para te despertar. Porque o verdadeiro perigo não é sentir esse desconforto espiritual, é ignorá-lo. Muitos santos foram chamados de volta por esse incômodo divino. Foi o vazio que acordou Agostinho. Foi a inquietação que levou Francisco de Assis a abandonar tudo. Foi a ausência de sentido que fez Teresa d'Ávila chorar sozinha num convento, até que Deus a visitasse. Deus está te avisando. O vazio que você sente não é o fim, é o início de uma volta. Mas só se você tiver coragem de parar, ouvir e voltar ao ponto onde começou a se afastar. E se o vazio for a forma mais íntima de Deus te chamar pelo nome? Existem momentos em que Deus parece não responder. Você reza, clama, suplica e nada. O céu permanece fechado. A sensação é a de estar falando com as paredes do invisível. E você começa a se perguntar:
Será que ele ainda me escuta? Será que ele ainda está aqui? Esse é o segundo sinal. Não é a ausência de Deus, é o silêncio dele. Um silêncio que não é castigo, mas resposta. Quando a alma se afasta, muitas vezes Deus se cala. Não por desprezo, mas por pedagogia. Como um pai que já disse tudo, mas o filho se fechou para escutar. Então, ele se cala, esperando que o coração do filho sinta a falta e retorne. O silêncio de Deus tem uma linguagem própria. Ele fala na ausência, ele chama na demora, ele educa na espera. Não é que Deus não queira falar, é que às vezes o coração está tão cheio de ruídos que já não distingue a voz do Senhor. E então ele permite esse deserto, para que o coração volte a desejar a fonte, para que aprenda novamente a escutar. Muitos dos grandes santos experimentaram esse silêncio. Santa Teresa de Calcutá viveu anos de noite interior, sentindo-se abandonada por Deus, mesmo enquanto cuidava dos mais pobres. São João da Cruz descreveu esse tempo como a noite escura da alma. E até Jesus, na cruz, sentiu esse abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? Não era desespero, era revelação. E há algo misterioso aqui. O silêncio de Deus é um dos maiores sinais de que Ele está próximo, porque se Ele se calasse completamente, você nem perceberia. O fato de você sentir a ausência já é sinal de que a presença dele te marcou. Quem nunca conheceu o amor de Deus não sofre com seu silêncio. Só quem já o encontrou sente a dor de não ouvi-lo. Esse silêncio pode durar dias, meses, até anos. Mas ele tem um propósito, ele purifica a fé, ele rasga as máscaras da religiosidade mecânica, ele nos obriga a decidir. Continuaremos mesmo sem sentir? Permaneceremos mesmo sem respostas? Amaremos mesmo sem consolo? E é nesse ponto que a alma amadurece. Porque fé não é sentir, é permanecer. Se você está vivendo esse silêncio, não fuja, não desista, não substitua Deus por distrações. Permaneça, porque o ouro da fé é lapidado nesse silêncio. E quando Deus voltar a falar, e Ele voltará, sua voz será mais doce do que tudo que você já escutou. Quando a alma começa a se perder, ela se volta para o que a destrói, e faz isso com fascínio. O que antes era reconhecido como veneno, agora parece alimento. O que antes causava vergonha, agora é celebrado como liberdade. É o terceiro sinal, a estranha inclinação por tudo aquilo que obscurece a luz interior. Não se trata apenas de pecados evidentes. Às vezes, é algo mais sutil. A alma começa a se encantar com conversas vazias, se entreter com conteúdos que zombam da fé, se acomodar com relacionamentos que alimentam o ego, mas ferem o espírito. E assim, pouco a pouco, aquilo que antes feria, agora parece normal, natural, até desejável. É uma inversão espiritual. A alma que foi feita para o alto começa a desejar o raso. A luz já não atrai, ela cega. E a escuridão oferece um tipo de conforto ilusório. O coração, longe de Deus, se torna vulnerável a tudo que brilha, mas não ilumina. Essa é a estratégia do inimigo: trocar o sagrado pelo superficial, substituir a adoração pela distração, entregar prazeres imediatos em troca de vazios eternos. O mais perigoso dessa etapa é que ela parece inofensiva. É como um veneno com gosto doce. E o coração, seduzido por elogios, likes, vícios disfarçados, promessas fáceis, começa a perder o gosto pelas coisas de Deus. O que antes comovia, a cruz, a palavra, a Eucaristia, agora parece distante, quase irrelevante, como se o mundo tivesse mais a oferecer do que o céu. Mas esse encantamento é uma armadilha. E a alma, mesmo sem perceber, começa a se ferir, perde a leveza, a paz, a lucidez. Passa a viver em função de desejos instáveis.
O coração se torna agitado, impulsivo, tomado por um cansaço invisível. E o espírito, que antes era morada do Altíssimo, agora está cercado por vozes que não conduzem à vida. Esse sinal é grave, porque indica que a alma já não sente falta do que perdeu. E quando isso acontece, é sinal de que a luz interior está em risco. Mas até aqui, ainda há volta. Ainda há um fio de consciência. Ainda há uma brasa de verdade debaixo das cinzas. É preciso coragem para romper com aquilo que fere. É preciso humildade para reconhecer: eu me perdi. E é preciso fé para desejar de novo o que é santo. Se sua alma começou a se inclinar por aquilo que antes te afastava de Deus, escute esse aviso. Não é desejo verdadeiro, é um eco do vazio. E se esse fascínio repentino pelas trevas for o último esforço do inimigo antes que você desperte? Ninguém abandona Deus de um dia para o outro. As grandes quedas quase sempre são precedidas por pequenas desistências. Um dia sem oração. Um domingo sem missa. Uma desculpa aqui, um adiamento ali. Até que o que antes era sagrado se torna opcional. E o que era essencial parece dispensável. É o quarto sinal. A alma começa a desistir das pequenas fidelidades. É nesse ponto que a perda se disfarça de cansaço. Hoje não vou rezar, estou exausto. Não vou à igreja, está frio. Depois eu confesso, não é tão grave assim. São frases simples, mas revelam algo profundo. O coração já não arde. O zelo foi se apagando. E o pior, a pessoa não percebe que está recuando. Ela apenas vai se afastando, passo a passo, como quem adormece lentamente ao volante. As pequenas desistências espirituais são mais perigosas que os grandes pecados escandalosos, porque são silenciosas. Não causam alarme, não geram choque, mas vão corroendo a alma por dentro. Retiram a força da graça, diminuem a sensibilidade ao pecado e, aos poucos, a fé vira apenas uma memória emocional, não mais uma chama viva. E há uma sutileza ainda mais profunda. Quando a alma se afasta das práticas espirituais, ela não fica neutra, ela se fragiliza. E logo começa a preencher esse espaço com outras rotinas, outros hábitos, outros rituais. E sem perceber, ela está construindo uma espiritualidade paralela. Uma fé sem cruz, sem sacrifício, sem verdade. Uma fé de conveniência, moldada aos gostos do mundo. O abandono começa pequeno. Uma oração que não foi feita, um jejum que foi ignorado, uma visita ao Santíssimo adiada, e quando a pessoa se dá conta, já não sente vontade de voltar. O coração já se acostumou com o afastamento, e o silêncio que antes doía, agora é indiferente. E essa é a fase mais perigosa, quando a alma já não sente falta de Deus. Mas o céu ainda fala, e muitas vezes Deus envia esse sinal como um toque de lucidez. Perceba o que você deixou para trás. Ele não grita. Ele apenas permite que a alma sinta um eco, uma saudade, uma pergunta inesperada. Por que eu parei de rezar? Esse questionamento, se acolhido com humildade, pode ser o início da volta. Não é tarde. As pequenas desistências ainda podem ser revertidas. Uma vela reacende com uma faísca. Uma alma recomeça com uma oração sincera. Voltar às pequenas fidelidades é como abrir a janela para que entre o sol, mesmo depois de muito tempo de escuridão. E se a tua maior vitória espiritual for dizer hoje um novo sim, onde antes você disse depois? Um dos sinais mais discretos e mais graves de que a alma está se perdendo é quando ela já não se espanta com o sagrado, quando o mistério já não a toca, quando aquilo que é divino se torna comum, indiferente, quase irrelevante. Esse é o quinto sinal, a ausência de temor e maravilha. Temor, aqui, não é medo, é reverência. É a consciência de que se está diante de algo infinitamente maior. É o estremecimento interior ao pronunciar o nome de Deus.
é a alma que se curva, mesmo sem entender. Maravilha é o espanto santo, a alegria humilde diante da presença que ultrapassa todas as coisas. Quando esses dois sentimentos desaparecem, o coração começa a se endurecer. A perda do temor é traiçoeira. A alma ainda pode estar na igreja, mas o coração já não escuta. O Santíssimo pode estar diante dos olhos, mas não há adoração, nem joelho que se dobra, nem silêncio interior. Tudo vira pressa, hábito, distração. Já não há espaço para o mistério. E onde não há espaço para o mistério, Deus se cala. E sem maravilha, o mundo perde sua luz. As palavras da Escritura parecem apenas texto, os sacramentos apenas ritos, os gestos da fé apenas rotina. E a alma, acostumada com tudo, não percebe que deixou de se comover. O que antes provocava lágrimas, agora não gera nenhum olhar atento. Esse é um sinal que poucos reconhecem, porque ele rouba a sensibilidade. Muitas vezes, Deus tenta reacender esse temor e maravilha por meio de um encontro inesperado, uma palavra viva, um gesto de fé de alguém simples. Mas se o coração estiver fechado, a alma já não percebe. Ela já se acostumou a viver sem o céu. E isso, espiritualmente, é como viver com os olhos fechados em plena luz do dia. Mas o Espírito Santo ainda sopra onde há abertura. Ainda é possível recuperar o espanto. Ainda é possível se ajoelhar de novo com o coração. Voltar a se emocionar com o Evangelho. Sentir a presença silenciosa do Eterno nas pequenas coisas. Deus não deixou de ser Deus, mas talvez você tenha deixado de se lembrar de quem Ele é. E o primeiro passo para voltar é reconhecer o que se perdeu. Uma alma que recupera o temor e a maravilha volta a se inclinar diante do mistério, volta a adorar, volta a chorar com a presença, volta a ser morada, porque onde há temor, há sabedoria, e onde há maravilha, há vida. Nem sempre a alma percebe quando está se afastando de Deus. Às vezes, ela continua sorrindo, continua trabalhando, até falando dele, mas por dentro, algo já se desligou. Os sinais estão ali, silenciosos, persistentes, espirituais, mas só quem deseja ver consegue escutar. O vazio que não se preenche, o silêncio que parece ausência, o fascínio pelo que destrói, as pequenas fidelidades abandonadas, a perda do espanto diante do sagrado. Esses sinais não são condenações, são chamados, convites, clamores do céu para que você volte antes que seja tarde. Porque Deus, mesmo quando você se afasta, não te esquece. Ele espera, Ele sofre, Ele ama, mesmo no abandono. Se você se reconheceu em algum desses sinais, não se desespere. Você ainda sente, e quem ainda sente, ainda pode voltar. Deus não te espera com cobranças, mas com misericórdia. Ele não aponta o erro, Ele estende a mão. E o caminho de volta começa com uma frase: Senhor, eu senti tua falta. Dita com verdade, essa frase move o céu. Você não precisa de grandes mudanças hoje. Precisa de um passo, um retorno interior, uma decisão silenciosa que diz: eu quero me reencontrar contigo. Porque quando a alma volta, mesmo trêmula, o Pai corre ao encontro e tudo recomeça. Se este vídeo falou com sua alma, comente: eu quero voltar. Deixe que essa frase seja sua oração. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que talvez ainda não percebeu que está se perdendo. Você ouviu uma história sagrada. Que ela ecoe onde as palavras não alcançam. Até o próximo encontro no Histórias do Sagrado.